Lula e Biden acaba de isolar o Brasil de todo o mundo. Nós somos agora a nova Coreia do Norte, a nova Venezuela. Quem acompanha diariamente aqui o canal ou tem acompanhado recentemente sabe o que eu venho alertando, a possibilidade de Lula não ser candidato. E quando eu disse que ele talvez não seria candidato, era exatamente por esse tipo de comportamento, esta provocação que ele fez, não somente com relação aos Estados Unidos, mas outros líderes mundiais, principalmente por pautar a ideologia. A máquina funciona, a pressão das mídias, principalmente as tradicionais, realmente impacta na opinião do eleitor. No entanto, a maioria da população brasileira não quer mais 4 anos de PT. Então, qual foi a estratégia adotada pelo PT? O PT tem alguns ministérios onde os responsáveis pelas pastas são partidos como o PSD, como o PP e outros partidos que, em outrora, eram base do governo Bolsonaro. Então, esses partidos retiraram seus ministros, mas mantiveram as principais lideranças e as suas articulações partidárias dentro dessas pastas. Resultado, lançaram candidatos presidenciais. Uma dessas candidaturas é o de Ronaldo Caiado. Veja o exemplo de Ronaldo Caiado. Governador do estado de Minas, foi base de apoio ao governo Bolsonaro, pertencia à União Brasil, que hoje é uma federação que faz parte junto com o PP, saiu do União Brasil, porque a União Brasil deixou claro que não iria lançar candidato. A neutralidade de PP e União Brasil se dá exatamente nesses termos, eles fazem parte do governo federal, mas não querem agredir a candidatura de Flávio Bolsonaro. É a história do centrão que quer ficar com um pé em cada canoa. O que Caiado fez foi ao PSD e lá encontrou um cenário onde tinha 2 candidatos, um deles era Eduardo Leite e o outro era Ratinho Júnior, para disputar. Eu já desconfiava que Kassab tinha em mente ser vice nessa chapa pura. O que mais Caiado propaga e fala em suas redes sociais é o ataque na moral, um ataque covarde à candidatura de Flávio Bolsonaro. Por outro lado, Flávio Bolsonaro, como expliquei no último vídeo, não dá o revide. Por quê? Porque ele não precisa do Caiado. Ele não precisa dos outros candidatos que estão se propagando como de direita. Ele precisa do eleitor. Então, se ele dar o revide, ele divide sim o eleitorado. Por isso que ele não pode ser um candidato agressivo agora nesse momento. Ele precisa realmente se comportar como um apaziguador. Claro que vai ter momentos que ele vai precisar responder. Mas para quem ele vai responder? Para a esquerda? Romeu Zema é muito inexperiente nesse sentido. Então, quando ele foi usado, consciente de que tinha que atacar a candidatura de Flávio, ele não durou um final de semana. E agora, mais recentemente, a gente tem esse partido nanico que postulou o cargo de presidência da República, mas com um único objetivo, ser o padre Kelmon, só que da esquerda. E literalmente eles compraram os partidos porque uma vez que você tem cargos dentro da União, você não tem moral, você não tem como criticar corrupção, criticar as ações do governo claramente. Então você está sendo ali municiado, alimentado com dinheiro público. A narrativa é sempre aquela: eu sou contra o PT, mas esse não dá. Eu tenho mais chance. Se quiser vencer o Lula, eu preciso estar lá. Exatamente. Com essa narrativa, você tenta dividir o eleitorado para que exatamente Flávio não consiga chegar no segundo turno. Percebe? A corrida é para que Flávio não chegue ao segundo turno. Então a gente vai ter mais desdobramentos até o dia 5, quando findam todas as convenções partidárias, e depois até dia 16, quando de fato as campanhas vão começar a aparecer nas ruas. Lula arrumou confusão com os principais líderes do mundo. Ele é ultrapassado, é analógico. Repare que Lula cita Donald Trump o tempo todo, o governo norte-americano. Em momento nenhum existe uma agressão por parte do governo norte-americano. E o porquê? Porque o governo norte-americano está agindo juridicamente e não está intervindo na questão da democracia do Brasil. O que ele está olhando é os acordos que os Estados Unidos possuem com o Brasil precisam estar pautados dentro de uma normalidade em que todos os países têm. As pessoas confundem isso, acham que existe uma intervenção norte-americana, mas não acham
acham que houve uma intervenção norte-americana quando Joe Biden era presidente e mandou a CIA para pressionar Jair Messias Bolsonaro a pedido do ex-ministro Barroso. O que isso significa? Que nas próximas semanas a temperatura vai subir cada vez mais. Recentemente, nós tivemos o problema com Javier Milei, que é um apoiador histórico de Bolsonaro. Assim como Lula apoiava a Cristina Kirchner e apoiava o Nicolás Maduro, fazia vídeos pedindo voto, pedindo o apoio. Então qual é a diferença? Nenhuma. A diferença é que agora o Brasil está isolado. A configuração do hemisfério sul colocou o Brasil em completo isolamento. Lula ainda tem a blindagem de grande parte dos setores da imprensa convencional, a citar os principais veículos de comunicação. Eu preciso falar nomes, que o Brasil está sofrendo algum tipo de interferência, quando na verdade nada disso está acontecendo. O que está acontecendo é que realmente Lula está isolando o Brasil do mundo. Aí que mora o problema, porque se o Brasil for visto como um país fechado e as eleições brasileiras forem reconhecidas internacionalmente como eleições não democráticas, o Brasil vai sofrer sanções pesadas. Eu acho que os setores produtivos do Brasil não vão aguentar. Mesmo com a homologação que irá acontecer agora do Lula e Biden da Silva no dia 2, até dia 16 a temperatura só vai aumentar. E a desistência da candidatura de Lula ainda não está descartada. Mas isso não muda nada, porque o segundo turno já está definido. Flávio Bolsonaro e o ex-condenado. A partir dali, nós vamos observar o comportamento desses candidatos. Acredito que Zema vai apoiar Flávio Bolsonaro, mas ele não vai ter uma votação expressiva. Acredito também que Caiado não terá uma votação expressiva e declarará neutralidade. E isso sem falar do partido da Oncinha, que vai declarar, sim, neutralidade. O que eles querem agora é atacar Flávio Bolsonaro para que Flávio Bolsonaro dê o revide. O que Flávio Bolsonaro precisa fazer? Nada. Ele já está escalando nas pesquisas, eu já expliquei em outros vídeos como funcionam os processos das pesquisas, desde a encomenda até a divulgação dessas pesquisas. Portanto, eu acredito que Flávio está à frente de Lula. Agora nós estamos no momento de conseguir gordura e tudo que ele não pode perder agora é o seu equilíbrio. Vai continuar os ataques, vão continuar os presidentes de partido dizendo que ele é frágil, que ele tem problema, mas tudo que a gente vê é Lula totalmente descontrolado, atacando os líderes de outros países. Lula está isolado e agora está isolando o Brasil do mundo. Os responsáveis são os setores da imprensa. Todos esses setores são os responsáveis. Jornalistas, blogueiros, todos aqueles que apoiam a narrativa de Lula com a justificativa de que o Brasil é soberano. Qualquer país é soberano, mas todos os países que são verdadeiramente soberanos possuem os seus 3 poderes independentes. Eles possuem uma imprensa imparcial e, principalmente, eles são abertos para o mundo. Se você chegou até aqui, eu vou pedir para que você comente, curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas possível. Cada vez que você compartilha, que você curte e comenta esse vídeo, chega para um número maior de pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, a vida das pessoas que você ama. Que Deus salve e abençoe o nosso amado Brasil.